Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei como é o horário que vocês estarão assistindo essa aula. Bom, primeiramente, acho que na apresentação, né, alguns talvez já me conheçam, não sei se todos me conheçam, né, mas conhecem, se todos me conhecem, mas eu me chamo João Paulo, sou professor no Instituto desde o ano passado, trabalho, né, com as disciplinas de engenharia e técnico também em mecânica. E esse semestre eu vou estar com vocês na disciplina de lubrificação, certo? Sou engenheiro mecânico de formação, eu tenho especializações na área de gerenciamento, de administração e qualificação em engenharia de soldagem também, ok? E a nossa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas, ou seja, serão duas aulinhas por semana. A princípio a gente vai estar nesse padrão à distância, né, onde a gente vai estar, onde eu estarei distribuindo para vocês quinzenalmente o material que vai comportar a 2 semanas de estudos, ok? Na nossa primeira quinzena é um material teórico apenas, não tem atividade avaliativa, porém tem alguns exercícios que eu vou estar disponibilizando para vocês fazerem, ok? Mas sem ser, não terá uma avaliação de nota. Ao longo do curso a gente vai ter também atividades valendo nota, igual foi no semestre passado, para quem já me conhece, né? Então a gente vai procurar trabalhar da mesma forma para diluir esses pontos aí de atividades em cada quinzena, pelo menos um percentual desses pontos aí serem distribuídos, ok? Então a gente vai estar falando sobre lubrificação, uma matéria extremamente importante na área da indústria, né? Seja papel celulose, petróleo, construção, mecânica, montagem, enfim, todas elas é de extrema importância esse conhecimento, ok? Bom, a gente vai começar falando sobre tribologia. Só voltando aqui, a gente na próxima quinzena eu vou falar vou trazer o plano de ensino e aí eu vou detalhar o plano de ensino, né, os tópicos que nós vamos estudar durante a nossa disciplina, ok? Carga horária já falei, e os tópicos e as formas de avaliação serão praticamente as mesmas que a gente teve no semestre passado, certo? Bom, começando, tribologia. O que seria tribologia, né? Tribo tribologia vem do grego, que tribo quer dizer esfregar e logos estudo, ou seja, o estudo dessa interação entre duas superfícies, ok? Isso seria a definição, né, uma definição simplória do que seria tribologia, né? Mas, formalmente falando, é a ciência que estuda o movimento relativo entre duas superfícies, ok? Quando tiver duas superfícies em contato, a tribologia vai estudar e ver os fenômenos que estão acontecendo ali. Então ela vai considerar três fenômenos: o atrito, o desgaste que acontece e a lubrificação. Então ele vai estudar, ele abrange três áreas, né? Física, química e o atrito mecânico. A tribologia, como eu falei, vem do grego e a primeira é, vez que estudaram que esse termo foi estabelecido foi em 1966 pelo governo do Reino Unido, né? Estudiosos lá, agora não me vem o nome do engenheiro que estava analisando isso, que estabeleceu esse termo, né? Mas foi no Reino Unido na década de 60. Bem, bom, a tribologia ela vai buscar resolver problemas, né, relacionados com o atrito da superfície, né? A lubrificação é exatamente isso. Você quer você tem duas superfícies de contato, né, no nosso caso, duas superfícies de aço, por exemplo,
e que você tem que atenuar esse desgaste que acontece caso esse atrito seja muito forte, né? Então você tem uma lubrificação, um fluido que vai minimizar esse desgaste aí ou eliminar, né, esse desgaste. Então o objetivo da tribologia é resolver esses problemas relacionados ao atrito entre a superfície, né? E para conseguir esse objetivo, ela tem que ter um conhecimento que vai levar em consideração, né, vai relacionar a física, a química e a mecânica, né? A química do lubrificante. Depois a gente vai, ao longo da nossa disciplina, a gente vai ver como que os lubrificantes são feitos, né? A composição dele e tal. A mecânica, né, do que acontece, o desgaste físico, né, e o atrito mecânico que está acontecendo. É o atrito aqui, ok? A parte física, a lubrificação e o desgaste mecânico, melhor dizendo. Bom, o que vem a ser o atrito, né? É uma resistência que se manifesta quando um corpo em relação ao outro entra em movimento, né? Então eu tenho um movimento de um corpo que está sobre o outro e esse atrito, essa força de resistência ao movimento é o que a gente chama de atrito. Okay? Isso aí vocês já viram esse conceito aí no início do curso, com certeza. Então é bem tranquilo. Okay? Então a lubrificação é, um, ela é definida, né? Pode ser definida como sendo um fenômeno da redução desse atrito, né, entre essas duas superfícies. Quero reduzir esse atrito. Então a lubrificação vai estudar, analisar o melhor lubrificante, né, a melhor geometria por aquela peça, né, aonde eu tenho que aplicar o lubrificante, quais as condições que esse lubrificante tem que ser trocado, enfim, várias situações a lubrificação vai atuar. E sempre que uma superfície mover em relação à outra, existe a força contrária, né, que a gente chama exatamente do que eu falei, que é o atrito. E esse atrito, ele surge ali no aquecimento, ruído e o desgaste das peças envolvidas. Então a gente quer eliminar, se possível, esse aqui, ó, desgaste. Aí a gente tem as condições de atrito, o atrito seco, que é quando os dois corpos estão em atrito, eles estão em intenso contato um com o outro, né? São completamente limpos e não tem nenhum lubrificante para atenuar esse contato, né? Atrito na camada superficial, né? Os dois corpos estão ali em contato intenso e estão cobertos com camadas de reação ou lubrificantes sólidos, né? Algum lubrificante sólido ali reagindo aqui, mas aí o atrito é bem grande também. Tem um atrito misto, onde eu tenho um fluido, né? O atrito misto, onde vai ter os dois corpos em atrito parcialmente em contato, não estão completamente separados, como nesse caso aqui, ó. Essas protuberâncias aqui seria a rugosidade da superfície de um componente e esse aqui de outro componente, né? A olho nu a gente acha que é lisinho, perfeito, mas microscopicamente vocês enxergam isso aqui na de cada superfície. Então nessa superfície eu tenho contato aqui, nessa aqui eu já não tenho, aqui eu também não tenho, aqui eu tenho. Então há pontos onde eu tenho contato e há pontos onde eu não tenho. Okay? Atrito limite é quando as camadas, né, a superfície dos corpos se encontram em intenso contato, mas estão cobertos com uma fina camada de lubrificante, né? O desgaste também é excessivamente elevado porque você tem essa camada muito fina e não protege tanto assim a superfície dos corpos, né? E no atrito fluido eu tenho a superfície dos corpos em atrito que se encontram totalmente separados. Aqui eu tenho um fluido que faz com que atenue esse atrito, evitando desgaste. Então eu não deixo que essa superfície se encoste a essa, evitando assim o desgaste da peça. Okay?
Então eu tenho atrito estático, nesse caso aqui, eu tenho a formação de microsoldas, conforme vai acontecendo esse deslocamento dessa peça aqui em cima dessa, aquece e vai criando microsoldas, e essas soldas vão sendo, conforme vai acontecendo o movimento, essas soldas vão se rompendo, aquecendo, vai acontecendo isso aí, sucessivamente. Então aquece, são microsoldas que vão, né, através do aquecimento das duas superfícies, vão surgindo e vão se quebrando, surgindo e se quebrando. Tem um atrito de deslizamento, né, tem pontos fixos de uma superfície entrando em contato com pontos sucessivos de outra. E eu tenho atrito rolante, eu tenho pontos sucessivos de uma superfície em contato com pontos sucessivos de outra superfície. Né? Eu tenho isso aqui, um cilindro, fica girando nesse eixo e nesse mesmo ponto aqui eu tenho o mesmo contato. Né? Esse contato é sucessivo no mesmo ponto. E o que vem a ser o desgaste? Né? O desgaste é a perda progressiva do material, que vai estar devido ao movimento relativo entre essas duas superfícies. Okay? A gente quer eliminar isso. Eu tenho duas superfícies entrando em contato uma com a outra e com o passar do tempo essas superfícies vão se desgastando, e danificando o equipamento. Eu quero eliminar isso ou reduzir isso ao máximo. Está relacionado a essas interações da superfície e é uma remoção ou deformação do material da superfície. A necessidade de movimento relativo entre as duas superfícies de contato é mecânica inicialmente entre as asperezas, na superfície que eu expliquei. A superfície não é totalmente lisa, ela tem a rugosidade. E essa rugosidade faz com que haja atrito ali, conforme a gente vê, e provocando desgaste mecânico. Os mecanismos de desgaste, aqui tem na prática a gente viu que um desgaste, o mecanismo de desgaste acontece de forma combinada ou independente. E ele é um processo bem complexo, né, o desgaste. Mais de um efeito do atrito pode estar ativo ao mesmo tempo durante o processo de desgaste. Né? Pode ter atrito estático, atrito rolante, e isso aí vai provocando o desgaste. Né? E geralmente há geralmente um tipo de atrito que vai exercer um papel predominante no desgaste, né? Apesar de ter vários agindo ali, ao mesmo tempo tem um que predomina, que provoca o maior desgaste. E aí a gente tem o desgaste por adesão, são superfícies não totalmente planas, né, que ainda, mesmo que polidas, elas não são totalmente planas, ocorre a deformação plástica que leva à transferência de material. Isso aqui é o caso das microsoldas, né? Então tem uma superfície muito, que adere a outra, né? Naquele caso a gente viu o bloco descendo em relação àquela rampa, né? Gera calor, isso aí vai aderindo, uma superfície vai aderindo a outra, o material de uma superfície vai aderindo ao material da outra. Né? Tem materiais que têm mais tendência a desgaste do que outros, natural. Né? O desgaste por abrasão, esse aqui é o mais comumente acontecido, é quando ocorre a ação de partículas duras pressionadas e deslizadas sobre a superfície de menor dureza. Né? Então, a superfície mais dura do que a outra, e aí eu tenho um desgaste abrasivo nessas partículas, elas desgastam de maior dureza, desgastam de menor dureza. Pode ser podem ser entre com dois ou três corpos. Né? Dois corpos acontece quando as partículas dos desgastes dos materiais se encontram aderidas à superfície dos mesmos, elas estão ali, ou seja, as protuberâncias, né, ainda se encontram juntos aos materiais atritados, elas não se desprendem. E com três corpos, essas protuberâncias elas se desprendem, okay? Formando assim, teoricamente, três corpos, né? As duas superfícies, materiais que estão, não estão mais presos, né, juntos,
a uma das superfícies. Estão soltos. Né? Tem o desgaste por corrosão, decorrente da deteriorização do metal, né, através de reações químicas. E aí está muito relacionado ao meio que o material está inserido. Em ambientes com temperaturas elevadas isso favorece bastante. Né? Tem diversos tipos de corrosão. Aqui tem um passo a passo: corrosão uniforme, intergranular, corrosão em placas, alveolar, pits, intragranular, intergranular, corrosão filiforme, que são aqueles fiozinhos, que é a micrografia da corrosão intragranular, empolamento por nitrogênio. No entorno da solda a gente pode ter corrosão também, que é a solda. No momento da solda pode acontecer impurezas e ali você vai permitir a ação da corrosão. O desgaste de fadiga quando tem cargas cíclicas, né, acontecendo na superfície, pode gerar pits ou cavidades. Então tem a fadiga de contato, no que a gente faz chamado de fadiga de contato. Superfície é bem comum em alguns componentes mecânicos, né? Rolamentos, engrenagens. O contato é grande, né? Rodas de trem, cilindros de laminação, o contato é muito grande, né? Então é bem provável que aconteça a fadiga de contato ali, o desgaste, né? A fadiga térmica já é em unidades onde trabalha com temperaturas cíclicas, né? Usinas termoelétricas, caldeiras, turbina gás, motores, enfim, em diversas situações também. A fadiga térmica provoca tensões e deformações em componentes metálicos devido a essa flutuação cíclica de temperatura, como se fosse as choques térmicos repetitivos, né? Temperatura mais baixa, daqui a pouco mais alta, mais alta, isso vai causando choques térmicos e aí vai mudando a estrutura do material e fragilizando ele. Desgaste por erosão, quando o movimento, né, por um fluido, as partículas que estão soltas nesse fluido provocam a remoção da superfície do material, remoção de material daquela superfície que está em contato. E desgaste por fricção, né, uma força ou um atrito, né, acontece ali em sentido oposto. Então tem dois corpos que estão se deslocando em sentido oposto, um outro tem uma fricção ou um atrito, que é o caso que a gente viu que a tribologia estuda, né? No caso da lubrificação, a gente quer que esse atrito gere o menor desgaste possível. Tem aqui o cálculo do quanto de desgaste pode ser calculado, né? Tem a carga ali que está sendo exercida na superfície, a distância do movimento e a dureza do material, vezes um coeficiente de desgaste K, que esse coeficiente é inerente a cada material. Okay? Bom, agora vamos falar um pouquinho de lubrificantes. Né? O lubrificante é que vai, o refrigerante ali que vai atuar, o atenuador do desgaste que vai atuar entre as duas superfícies, quando essas duas superfícies são submetidas a movimentos relativos. Né? Aqui eu tenho uma peça e tem um zoom aqui para a gente ver na superfície dela. A gente vê que tem essas rugosidades ali na superfície, apesar de a gente, a olho nu, ver que é uma superfície plana. Aparentemente seria lisa, mas não é. Supondo que tem duas barras de aço aparentemente lisas uma sobre a outra, essas superfícies estão em contato, né, estarão em contato em pontos salientes. Que a gente pode ver essas saliências aqui, ó, das rugosidades, é onde acontece o contato entre essas duas barras. E aí sim, quanto maior for a carga, maior será o número de pontos de contato. Né? Aqui a gente viu que alguns pontos não tinham contato. Né? Se eu ampliar a carga, esse número de pontos, a tendência que é essa carga faça com que esses pontos se aproximem e entrem em contato um com o outro.
Então, quanto maior for a carga, maior será o número de pontos contatos. E ao se movimentar, uma barra em relação à outra, haverá esse desprendimento térmico de calor no contato desses pontos, desses pontos em contato, devido à pressão, da carga e a temperatura que isso vai gerar. E aí esses pontos se soldam. E para que esse movimento continue, é necessário que esses pontos, microsoldados, sejam rompidos. Então, as pequenas soldas são rompidas, devido ao movimento. E com esse rompimento dessas microsoldas que acontece o desgaste metálico, que é o que a gente vai procurar atenuar ou eliminar. Okay? E como esses pontos de desgaste formam soldas mais profundas, pode acontecer a crimpagem, o travamento ali da peça, ou a ruptura da peça. Aqui. Uma vez que o atrito de desgaste vai prover, ele vai vir, ele vem desse contato de superfície, a gente tem que achar um método adequado para que não tenha esse contato entre essas duas peças. Eu tenho que dispor de um lubrificante, né? Normalmente um lubrificante mineral. Depois a gente vai ver como que é o processo de fabricação desses lubrificantes, qual é a composição dele, e fazer uma pequena camada entre essas duas superfícies, tirando assim o atrito dessa superfície, ou reduzindo ao máximo. Enquanto menor for o atrito, menor vai ser o desgaste. Okay? Então, a função desse lubrificante entre essas duas partes vai ser exatamente isso. Okay? O lubrificante vai trabalhar aí e vai atenuar o atrito e diminuir também o desgaste. Ok, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula, bem introdutória. Espero que vocês aproveitem e até a próxima. Tchau, tchau.